Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais e você também não perde mais nenhuma história. Karen de meia idade estaciona na vaga para mães e me confronta dizendo que eu não tenho direito a ela? Oi, isso aconteceu ontem no meu supermercado local, o Loblaws. A maioria dos supermercados aqui no Canadá tem algumas vagas de estacionamento para mães grávidas, que são destinadas a mulheres grávidas ou pais com bebês. Elas geralmente ficam mais próximas da entrada, geralmente ao lado das vagas para deficientes ou do local para carrinhos de compras. Atualmente estou grávida de 7 meses e estava seguindo um Lexus no estacionamento, planejando usar uma dessas vagas. O Lexus à minha frente pegou essa vaga. Não pensei muito nisso e estacionei cerca de 4 a 5 vagas abaixo dela. Enquanto eu estava entrando na loja, a mulher no Lexus, que aparentava ter cerca de 60 anos, viu que eu estava visivelmente grávida e disse: "Ah, desculpe, eu não percebi", e riu de mim. "Estou hormonal e provavelmente não era necessário", mas respondi com: "Você obviamente não está tão arrependida assim, já que estacionou em uma vaga que não deveria." Ela então se aproximou cerca de 30 centímetros de mim e gritou: "Vá se ferrar, você não tem direito a essa vaga." Fiquei surpresa e comecei a chorar. Não estou orgulhosa disso, mas os hormônios são intensos às vezes. Felizmente, os espectadores não gostam quando as pessoas gritam e intimidam fisicamente uma mulher grávida, e cerca de 5 pessoas vieram para dar uma bronca nela, dizendo que ela estava completamente fora da linha e que eu era a única pessoa que eles viam que tinha direito à vaga. Um cavalheiro, meu herói, realmente a chamou de Karen, e ela voltou para o carro e foi embora. Simplesmente não entendo por que ela sentiu a necessidade de me confrontar. Ela achou que pedir desculpas pelo seu comportamento intencionalmente péssimo a faria parecer menos uma Karen? Tipo, eu não ia dizer nada, apenas supus que ela precisava porque tinha um bebê ou algo assim, mas ela não tinha. Então essa é a minha história louca de Karen, leve comparada à maioria aqui, mas foi honestamente assustador. Você sabe que isso é primeira classe, não sabe? Há alguns anos atrás, eu estava viajando em meus anos mais jovens. Estava ansioso para voltar para casa, então reservei um assento em um vagão de trem de primeira classe, pois acabara de sair de um voo de mais de 30 horas e estava exausto. Quando entrei no trem para ir para casa e encontrei meu assento, um homem, talvez com cerca de 60 anos, se virou e me perguntou: "Você sabe que isso é o vagão de primeira classe, não sabe?" Concedido, eu realmente parecia e cheirava mal depois de não ter tomado banho por 35 horas. Eu respondi: "Sim, estou plenamente ciente, pois reservei um assento aqui." Ele me deu um olhar snob e apenas resmungou para mim. Depois de retomar meu assento, ele então teve a audácia de me pedir para guardar sua bolsa nos compartimentos superiores, como se eu fosse seu escravo ou algo assim. Relutantemente, eu fiz isso. Eu era jovem. Agora que sou mais velho, ainda estou furioso com isso e teria dito a ele onde ir. Ah, e durante toda a viagem de trem, ele estava ao telefone falando sobre conferências de partido, então presumo que ele fosse um político, o que literalmente explica tudo. Eu tinha que tirar isso do meu peito. Homem se sente incomodado por estacionamento correto. Há alguns anos, meu parceiro e eu terminamos de fazer compras e encontramos um homem com uma expressão muito irritada ao lado do nosso veículo. À medida que nos aproximávamos com o carrinho, ele nos olhou e perguntou: "Esse é o seu carro?" Olhamos na direção para onde suas mãos estavam apontando e confirmamos que era o nosso veículo, nos perguntando por que ele estava tão irritado. "Não consigo entrar no meu carro por causa do seu péssimo estacionamento." Meu parceiro manteve uma expressão neutra, mas tenho certeza de que minha expressão transmitia confusão suficiente para nós dois. Nosso carro estava perfeitamente centrado entre as linhas demarcadas. "Senhor, estou estacionado no centro desta vaga demarcada", disse meu parceiro. "Mas eu não consigo entrar no meu carro. Você não deveria ter estacionado aí. Eu tive que esperar você sair." Sempre o pacificador, meu parceiro colocou as compras no porta-malas e disse: "Bem, estamos indo embora agora, então você poderá entrar no seu carro em um momento." Mas eu tive que esperar. Ele ainda estava reclamando quando entramos no carro, onde meu parceiro se sentou por um momento antes de dizer dramaticamente: "Espere, preciso ter certeza de que todos os espelhos estão posicionados perfeitamente." Depois de ajustar cuidadosamente todos os espelhos, ele sorriu e disse: "Ok, agora ele está realmente irritado. Podemos ir." O quê? Se ele ia agir assim, eu queria dar a ele um motivo real para ficar irritado. Homem exigente queria o meu assento na janela para um voo de 11 horas para o Cairo. Isso aconteceu há algum tempo, mas é um excelente exemplo de puro senso de direito. Voo de Nova York para o Cairo, a configuração dos assentos era de 3 fileiras.
2 janelas e corredores de cada lado com 4 ou 5 assentos do meio no centro. Eu tinha um assento na janela sobre uma asa. Escolhi o assento pensando em dormir muitos meses antes, e embora eu viaje com frequência, não vou fingir que costumo ir ao Egito, então essa viagem foi muito planejada. Eu estava acomodado no meu assento quando o meu companheiro de corredor se aproximou do dele e perguntou se eu estaria disposto a trocar com sua esposa para que os dois pudessem sentar juntos. Os dois pareciam estar com um grupo de viajantes da mesma idade, parecia-me, com base nas conversas, que poderia ser algum tipo de excursão em grupo, conhecendo a indústria e que os organizadores podem ter sido negligentes nas atribuições de assentos, eu estava absolutamente disposto a considerar uma troca se o assento fosse comparável. Então, naturalmente, perguntei onde estava o assento de sua esposa. Ele apontou, e ela acenou para mim do centro dos assentos do meio. Não, desculpe, vou ficar com o meu assento, foi a minha resposta. Em vez de trocar com uma pessoa do assento do meio, que tenho certeza que ficaria encantada em pegar um corredor, para que ele pudesse sentar ao lado de sua esposa, ele se senta no seu assento e começa a tentar argumentar comigo. Como a vista é ruim de qualquer forma, já que é sobre a asa, eu não vou ver nada, já que é principalmente durante a noite escuro, etc. Eu apenas respondo que planejo dormir encostado nele e recuso novamente. Estou tentando ser agradável, sou uma pessoa que gosta de agradar, e estou preso ao lado desse cara. Ele continua a me incomodar como o mosquito que ele pode ter sido em uma vida anterior e me pergunta, se você tivesse um marido, não gostaria de sentar com ele? Neste ponto, estou totalmente irritado. Afirmei que eu tenho um marido e que, se meu marido e eu estivéssemos viajando juntos, eu não só garantiria que nossos assentos fossem atribuídos juntos, mas, se não fossem, eu desistiria do meu corredor e iria sentar com meu cônjuge no meio. Ele então se calou com comentários diretos, mas o resmungo persistiu durante o voo, apenas não diretamente para mim, já que ele fingia ignorar minha existência, final perfeito. Ele ainda estava resmungando quando desembarcamos. Mãe incentiva filho a pedir nosso assento na janela. Isso aconteceu no início da pandemia, pouco antes dos países começarem seus lockdowns. Minha esposa e eu estávamos visitando nossas famílias, no nosso país de origem, e tivemos que voltar às pressas para o nosso país de residência. A companhia aérea cancelou nossos voos pré-agendados e nos redirecionou por meio de 3 outros voos em vários países. Isso também significava que os assentos que havíamos reservado não seriam os que acabaríamos recebendo. Dizer que foi uma viagem terrível não seria exagero. Enquanto o primeiro voo durou apenas 3 horas, o segundo voo foi de 9 horas, espremidos entre pessoas na fileira do meio, após uma escala de 10 horas. Com apenas mais 15 horas até chegarmos em casa, em 5 horas de escala mais o voo final de 10 horas, tentamos ao máximo aguentar, apesar de não termos dormido por mais de um dia. Nossa sorte mudou para melhor no voo final, pois nos foram atribuídos um assento na janela e um no meio, configuração de assentos era 3-4-3. Ao embarcar, percebemos que o assento no corredor ao meu lado estava desocupado. Extasiado, peguei o assento do corredor enquanto minha esposa ficou com o da janela. Mal conseguíamos manter os olhos abertos nesse ponto e estávamos ansiosos para finalmente dormir um pouco. Tudo estava indo bem até que uma mãe embarcou com 2 filhos, M11, F7, a tiracolo. Tínhamos visto eles no aeroporto e percebemos que este era o único voo deles, ou pelo menos o primeiro. Eles tinham a fileira do meio de 4 assentos entre os 3, apenas algumas fileiras à nossa frente. Enquanto colocavam suas malas nos compartimentos superiores, a mãe estava escaneando os outros assentos e avistou o vazio entre minha esposa e eu. Não havia a menor chance de minha esposa ou eu nos sentarmos ao lado do filho de outra pessoa. Assim que as portas foram fechadas e estávamos esperando para começar a taxiar, seu filho começa a reclamar alto que quer um assento na janela. Em pouco tempo, o garoto começa a chorar e a exigir um assento na janela. Os passageiros ao redor estavam claramente irritados em ouvir um garoto de 11 anos fazendo birra, mas eram educados demais para dizer algo. Em vez de mandar o filho se calar, a mãe incentiva o filho a perguntar aos passageiros se eles estariam dispostos a ceder seus assentos, enquanto se vira e olha para minha esposa e eu. Acordei minha esposa para informá-la do que esperar e disse para ela se manter firme caso a senhora perguntasse. Quando a equipe de voo passou para verificar nossos cintos de segurança, viram a mulher em pé e disseram para ela se sentar e afivelar o cinto. Notamos que ela tentou dizer algo para a comissária, mas não conseguimos ouvir o que foi dito. Uma vez no ar e os sinais de cinto de segurança desligados, a mãe se levanta novamente para olhar em nossa direção, mas fiz questão de não fazer contato visual. Até então, o garoto já havia se acomodado em seu assento, mas a mãe estava decidida a encontrar algum otário para ceder o assento na janela. O plano dela era fazer o filho se sentar em outro lugar para que ela e a filha pudessem se deitar confortavelmente nos 4 assentos.
Como isso não funcionou, ela optou por continuar me lançando olhares furiosos toda vez que se levantava para ir ao banheiro. Em um momento, sorri para ela e recebi um olhar ainda pior. Nota para pais que viajam com crianças pequenas: entendemos que viajar com crianças não é fácil. Mas isso não significa que você tem o direito de fazer outras pessoas sacrificarem seu conforto para facilitar sua vida. Todos colhemos o que plantamos. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima.